Dramaturgia se despede no mesmo dia de Laura Cardoso e de Glória Menezes, duas das maiores atrizes da história do país. O nosso convidado é o diretor do Museu Brasileiro de Rádio e Televisão, Elmo Frankfort, que luta como poucos pela preservação da memória dos meios de comunicação. Professor, sempre bom conversar com você, claro que não nessas condições, nesse dia obviamente triste para a dramaturgia, mas eu já te agradeço e começo perguntando o seguinte: você era muito próximo de Vida Alves, que também marcou a história da televisão brasileira, inclusive ela ajudou você a montar esse museu, essa preservação da memória, e por meio dela você ficou amigo das duas atrizes que o Brasil perdeu hoje, é isso? É isso mesmo. E principalmente do caso da Laura Cardoso, que a Laura, ela era praticamente uma das melhores amigas da Vida Alves. Inclusive, as duas moravam muito perto, ali no Sumaré mesmo. Então, e é uma coisa assim incrível, porque assim, que a gente fala, né, a velha escola, né? Essa velha escola da dramaturgia, dos artistas, dos profissionais, que eram poucos, que tinham poucos recursos, mas que faziam de tudo, isso reflete muito, tanto para Laura, como a própria Vida também, e também em relação à Glória Menezes. A Glória Menezes, ela, se a gente pensar pós-Tupi, a Laura, ela foi uma das maiores damas da Tupi, né? Passou, na verdade, por quase todas as emissoras. Mas a Glória, depois, ela saiu da Tupi, foi para a TV Excelsior, e na TV Excelsior ela ganhou um outro status, que foi um divisor de águas, principalmente do ponto de vista financeiro, de marketing, onde se ganhava muito pouco fazendo televisão. Assim como se ganhava em relação ao rádio, mas às vezes o rádio você conseguia ter até vamos dizer, um retorno financeiro em termos de estabilidade melhor do que a televisão nos seus primeiros anos. E aí o que acabou acontecendo é que com a TV Excelsior, e principalmente com as telenovelas diárias, com tudo que a família Simonsen, que eram os donos do extinto Canal 9 de São Paulo, depois passou muitos anos depois ser Manchete, hoje Rede TV, eles conseguiram industrializar a novela. E a Tupi também veio no mesmo esquema. Mas a gente não pode esquecer que justamente a Laura Cardoso foi quem fez primeira produção de ponta a ponta e também em dramaturgia com videotape. Quer dizer, tudo era ao vivo e depois eles passaram a fazer com gravações, né? E o mais interessante que eu vejo nessa geração, que você sabe bem, que você me conhece bem, né, Thiago? Eu sou de família de pioneiros e também da televisão, da TV Tupi, e assim, eram pessoas que eles faziam de tudo para que fosse, vamos dizer, o melhor ao ar. Então, era interessante que assim, tanto uma que eu também cito, que é dessa geração, que também já faz uma falta enorme. Professor Elmo Frankfort, pode seguir, eu lembro professor. de passar texto. Pois é, o professor... Eu lembro de... Oi, tá me ouvindo? Tô ouvindo, deu só uma picotada. Deixa eu só, antes da gente continuar conversando, a gente tem uma fala de Tony Ramos, que trabalhou com as duas por décadas e décadas, não só na televisão, mas também no teatro. A gente tem um trechinho de uma fala que ele enviou aqui para a Jovem Pan. Acompanhe. Não é fácil. Em questão de horas, perdemos duas de nossas maiores atrizes, Dona Laura Cardoso e Glória Menezes. Não dá para você, como num passe de mágica, achar isso normal, natural. Claro que a idade, sabemos isso tudo, cada um de nós um dia terá que ir embora, não é? Ir para um outro plano, eu acredito muito nisso, mas Deus é maior.
Suas famílias ficam aqui tristes, pesarosas, enlutadas, mas todo esse país fica de uma certa maneira. Todo esse país reverencia essas duas grandes atrizes. Eu posso dizer com segurança e tranquilidade, amigo que fui das duas. Pude conviver em momentos os mais agradáveis, as conversas mais agradáveis, aquele famoso papo jogado fora, projetos, sonhos, família, nossos netos, a vida, enfim. Vida. Eu quero lembrar das duas assim, amigas de fato e brasileiras, Nossa Senhora, brasileiras de uma hombridade indescritível. Elas estão descansando e estão em paz, com certeza. Esse depoimento também marcante, emocionante, e eu queria, infelizmente nosso tempo é curto aqui, mas eu queria te perguntar o seguinte sobre Glória Menezes, né? Porque ela perdeu o Tarcísio, aliás, os dois vinham muito aqui conceder entrevistas juntos na Jovem Pan, né? Os dois foram parceiros de vida, ele infelizmente faleceu na pandemia. Será que nesse momento é possível também se fazer uma homenagem para ele quando a companheira de vida também vai embora, Elmo? Com certeza. Ouvindo o Tony, e é curioso porque como eu disse, aliás, você melhor disse sobre a Vida Alves, tanto a Laura como a Glória Menezes, eu lembro delas comentarem, e o Tony, a Vida, por exemplo, foi quem levou a Laura para a televisão, a Vida Alves, e eu lembro dela comentar também da Glória, e inclusive do início do relacionamento dela com o Tarcísio. Era uma química de gente que queria fazer o melhor, pessoas que, assim, são luzes que se apagam aqui, mas que vão se acender num plano muito maior, mas gente que, como bem disse, também retomando a fala do Tony, são brasileiras. E são brasileiros, no caso, lembrando também o Tarcísio. Cavalo, é? Porque é aquela história sou brasileiro, não desisto nunca. Então, é aquele negócio, uma preocupação enorme de ser um parceiro de quem está assistindo, de quem está ouvindo, lembrando dos primórdios, ainda com rádio, né? Das radionovelas. E fazendo e construindo a cultura brasileira. Então a gente tem que reverenciar toda essa classe, uma classe que, inclusive, que é uma geração, vamos dizer, a mais à frente, de praticamente uma década depois, que é a geração do Tony, mas que um vai passando o bastão para o outro. E seja hoje na internet, seja no streaming, independente de onde seja, nós somos construtores de cultura. E uma cultura que, cada vez mais, ela tem que ser preservada, assim como a história dessas pessoas.